Noite a todos, muito bem-vindos à nossa live de hoje do Doenças do Fígado Tem Cura, continuando a nossa série que a gente começou. Hoje nós vamos falar sobre esteatose hepática. Esse projeto do Doenças do Fígado Tem Cura é um projeto da APAT, que é uma casa de apoio para quem está a primeira vez com a gente, né? Vou explicar um pouquinho. O Lar APAT é uma casa de acolhimento institucional que acolhe pacientes de outros estados que vêm em busca do transplante aqui em São Paulo, transplante de fígado, rim e pâncreas. Como esses pacientes são pacientes carentes, sem condições de autossustento durante o tratamento, eles são acolhidos no Lar APAT. E lá eles têm toda uma estrutura de acolhimento, de hospedagem, alimentação, atendimento psicológico, nutricional, e eles ficam durante o pré e pós-operatório até que eles tenham condições de retornar às suas casas. Então nós resolvemos falar um pouquinho sobre doenças do fígado, porque a partir do momento que a pessoa tem informação, ela pode se prevenir das doenças do fígado e buscar também tratamento quando percebem que podem estar com algum problema no seu fígado. Então, o nosso projeto, ele tem o objetivo de levar informação e fazer com que as pessoas consigam fazer um diagnóstico precoce, porque fazendo o diagnóstico precoce, a doença do fígado tem cura. Muito bem-vindos, Ana Paula, bem-vinda, Nanda Trotman, bem-vinda. Vocês durante a live podem estar mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, que à medida que a gente for conversando, a gente vai colocando as dúvidas de vocês para que a nossa convidada responda. A nossa convidada de hoje é a doutora Regina Gomes Santos. Ela é gastroenterologista e hepatologista do Grupo Hepato, do Hospital Lefort e do Hospital Oswaldo Cruz. Agora eu vou fazer o convite para a doutora Regina nos acompanhar. Então, enquanto isso, vão mandando as suas dúvidas para que a gente possa tirar as dúvidas ao longo da live. Muito boa noite, doutora Regina. Muito obrigada por aceitar o convite, de estar com a gente nesse projeto para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aqui, né, da live. E o nosso objetivo, como eu falei para eles, é trazer a informação para que as pessoas possam fazer a prevenção, possam conhecer um pouquinho mais sobre as doenças do fígado e assim conseguir se tratar a tempo de ter uma evolução mais grave da doença, né? Então, como eu falei para todos, o nosso tema hoje vai ser esteatose hepática, né? Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que vem a ser a esteatose hepática. É a mesma coisa que gordura no fígado? Olha, é um jeito fácil, né, de entender que a esteatose é uma doença gordurosa do fígado, né? Essa gordura no fígado, ela pode ser tão boazinha, assim, de não estar causando nenhuma inflamação, até ser tão grave de poder causar uma cirrose, né? A gente fala que a esteatose hepática, ela é o que se vê no ultrassom ou no exame de imagem, mas a doença gordurosa hepática associada ao metabolismo, também antigamente chamada de doença gordurosa não alcoólica, né? Então a gente está tendendo hoje a não usar mais muito esse termo não alcoólica, que dá um termo negativo, né? E traz o álcool para o tema, né? E na realidade a gente está preferindo usar o termo associado ao metabolismo, né? E aí a gente tem um espectro que vai desde a esteatose pura, que é gordura sem inflamação, até vários graus de esteatohepatite, né? Grau 1, grau 2, grau 3, até chegar ao grau 4, que é cirrose. A gente fala que E é muito comum ter gordura no não, fígado, doutor? 25% da população mundial tem gordura no fígado, Andréia. Esse, Bastante, né, doutor? Imagina, nós temos de 7 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina a quantidade de pessoas que têm esteatose hepática. Hoje em dia é a causa mais frequente de procura ao consultório de hepatologista.
É a doença Isso se gordurosa. deve a quê? Esse aumento da quantidade de pessoas, né? 25% da população mundial é bastante, né? A que se Bastante. deve esse aumento de pessoas com gordura no fígado, né? O que que vem a gerar essa gordura no fígado? Provavelmente, Andréia, são fatores ambientais relacionados ao estilo de vida e da alimentação, associados a fatores genéticos. Eu acho que é mais até são fatores ambientais. O estilo de vida das pessoas hoje leva muito para o sedentarismo, o excesso de alimentação, né? Antigamente era muito mais difícil você ter acesso ao alimento, né? Alimentos altamente calóricos, né? Hoje é muito fácil, né? Ter acesso, então tem lanchonetes em vários lugares, tem comida pronta no supermercado. É muito mais fácil você comprar algo já pré-pronto, né, do que preparar o seu alimento, ir na feira, fazer compras, né? Então, assim, acho que o estilo de vida, essa coisa da rapidez, né, de ter pouco tempo, né, acaba levando as pessoas a ter mais obesidade. Então, 80% das pessoas com esteatose hepática estão obesos, né? 44% são diabéticos, né? 70% são dislipidêmicos, ou seja, tem HDL baixo, triglicéridos alto. Então, tem alterações, realmente é uma doença associada ao metabolismo. Então, assim, entre essas pessoas que têm esteatose hepática, que é uma população enorme que tem esteatose hepática, nós temos que descobrir quem são as pessoas que podem progredir para formas graves, que são essas que eu falei. Então, na verdade, essa facilidade hoje em dia, em termos de comida pronta, da facilidade do acesso, ela teve um lado positivo, mas pelo jeito ela tem um lado bastante negativo, que é em termos de aumento de consumo de alimentação e qualidade do que se ingere, é isso? Sim. E claro que você pode engordar comendo comida saudável, né? Assim, nós podemos engordar comendo arroz e feijão, carne enfim, pão, né? A gente pode engordar comendo comida saudável. Não é só comida, não é só fast food que engorda, né? Então, nós sabemos que uma dieta balanceada e uma dieta que tem a ver com o seu gasto energético, né? Ou seja, nós temos, é como se fosse a teoria, a gente fala que é a teoria da banheira, né? Tipo assim, você vai colocando coisa na banheira, vai colocando coisa na banheira, de repente você tem que ter um momento que você fala, não, vamos parar de colocar coisa aqui, senão vai começar a derramar água na banheira, né? Então, assim, o nosso próprio corpo tem mecanismos internos de perceber quando nós já comemos suficiente. Né? Esse mecanismo interno que faz a gente perceber a saciedade nos protege. Né? Então, quando de repente eu sinto já enjoado, eu falo assim, nossa, já comi suficiente. Tipo, isso é proteção. Às vezes você comeu alguma coisa gordurosa, ou foi num churrasco, comeu carne, tinha gordura também, de repente você fala, puxa, ai, não vou comer mais nada hoje. No dia seguinte, às vezes no café da manhã você ainda não quer comer, você já ainda Então, o está próprio saciado, né? organismo, ele dá o sinal de alerta, né? Ele E isso, avisa, né? a gente tem nossa produção de leptinas, né? Substâncias que vão fazer, nos causar saciedade, né? E ela é protetora. Algumas pessoas têm alguns defeitos nesse circuito da saciedade aí. Esse defeito faz com que a pessoa sinta fome, sendo que ela não necessita mais comida, ela já comeu o suficiente, né? Mas ela não consegue perceber. Isso é muitas vezes relacionado à ansiedade, né? Então a gente vive um tempo também muito estressante, né? O estresse aumenta cortisol, né? Então quanto mais você tem estresse no trabalho, estresse em casa, estresse, solidão, sensação de não ter plenitude, de não estar pleno, né? Ou seja, você não está feliz, não está pleno, e aí você procura isso em outras coisas, na comida, na bebida, em várias coisas assim, né? Mas assim, como a gente está falando de esteatose, né? Então é isso, é esse excesso. Mas É na, isso na que também está comida mesmo, relacionado. né, Dani? Assim, a gente fala que os pacientes que têm mais risco, ou seja, as pessoas que têm gordura no fígado, que podem evoluir de forma grave, que seria 3 a 5% da população, ou seja, a grande maioria das pessoas que têm gordura no fígado não vão ficar cirróticas, tá?
Mas essas pessoas que não vão ficar cirróticas, o risco delas de vida é mais cardiovascular. A gente fala assim, quem tem gordura no fígado tem mais risco, 64% mais chance de risco cardiovascular do que a população que não tem gordura no fígado. Então, Entrou uma perguntinha aqui. Fala. O meu fígado vai doer quando eu tiver com gordura no fígado? O meu fígado vai dar algum aviso? Eu vou sentir alguma dor que me leve a procurar um diagnóstico, desconfiar que eu tenho uma gordura no fígado? Ele vai doer? É pouco provável que o fígado vá doer. O fígado ele não é um órgão doloroso. A gente tem inúmeros exemplos desse, né, de pessoas que, por exemplo, beberam a vida inteira, ficaram cirróticos, nunca sentiram uma dor no fígado. Pessoas que tiveram hepatite C durante anos e anos e anos, tiveram hepatites autoimunes, doenças que inflamaram, que levaram a formas graves de doença no fígado e nunca sentiram dor nenhuma. Então, o fígado ele não é um órgão doloroso. Mas a gente fala que em cerca de 50% das pessoas que vêm com esteatose hepática para nós, elas queixam de algum desconforto abdominal, tá? Então, assim, cerca de 50%. Então, 50% de pessoas não vai sentir nada, 50% vai sentir um certo desconforto abdominal, que isso pode eventualmente até fazer a pessoa procurar o médico. Mas, frequentemente, no nosso consultório, né, de hepatologia, os pacientes vêm triados. Eles vêm porque outro médico encaminhou. Então, encaminhou porque foi fazer um check-up no ginecologista e o ginecologista pediu exames e estava com as enzimas hepáticas alteradas, ou estava com esteatose hepática no ultrassom, ou passou no cardiologista e o cardiologista pediu os exames e veio alterado e tal. Então, é sempre por acaso. Muitas vezes é por acaso. Né? Então, esse diagnóstico, ele, na verdade, ele acaba vindo de outros serviços que vão identificar algum problema de saúde do paciente e acabam, nesse meio do caminho, descobrindo que ele tem uma gordura no fígado, é isso? Ele não é um diagnóstico direto? É isso. Então, a gente fala assim, como a população que tem esteatose hepática é uma população enorme, né? Então, então nós devemos então sair fazendo ultrassom em todo mundo, né? 25% da população pode ter gordura, então vamos fazer ultrassom em todo mundo. Então, não é por aí, né? Como a gente sabe que a maior parte das pessoas que vão ter formas graves, que são as que realmente precisam, por exemplo, de um cuidado realmente do especialista, são aqueles que podem evoluir para formas graves. Então, a gente fala assim, alguns fatores de risco são a obesidade. Então, se você está obeso ou com aumento da circunferência abdominal, então ele fala assim, obesidade é um cálculozinho que é muito fácil, tem um monte de aplicativo aí que é o índice de massa corpórea, que é peso sobre altura ao quadrado. Então, se você está com IMC acima de 30, você está obeso. Então, já é interessante você procurar um atendimento médico, né? Então, olha, eu estou obeso, né? A outra coisa é a pessoa que tem aumento da circunferência abdominal, porque às vezes o IMC está dentro do normal, não está obeso, às vezes está só com sobrepeso e às vezes nem está com sobrepeso, às vezes está com IMC de 25. Mas a circunferência abdominal mostra que está acumulando gordura na barriga. Tá? Então, se for mulher, circunferência abdominal maior que 88, ou se for homem, circunferência abdominal maior que 102, é alto risco para acúmulo de gordura visceral. E aí inclui não só fígado, coração, tudo mais. Então, aumenta a circunferência abdominal é uma coisa. Então, minha circunferência está alta, eu vou procurar o médico. Agora sim, na minha família tem diabéticos, eu estou um pouco acima do peso. Não seria interessante fazer uma glicemia para ver como é que está a minha glicemia? Fazer um monitoramento, né? Fazer um monitoramento. E tem uma outra pergunta aqui, doutora, do Alvani Planet. A gordura no fígado, em casos mais avançados, ocasionam quais tipos de problema que a gordura no fígado pode trazer? Quando ela já está, acho que no caso aqui, um pouco mais grave, né? A Alvanir é uma paciente nossa, hein, transplantada, é uma mulher, a Alvanir Planet. Na realidade, a doença gordurosa é associada ao metabolismo, ela pode evoluir para fibroses, variados graus de... Foi isso que você perguntou, né, André? Para onde ela pode evoluir? Ela quer saber, nos casos mais avançados, qual tipo de problema que essa gordura pode trazer no fígado.
Sim, os casos mais avançados de esteatohepatite, né, de doença gordurosa no fígado, é a cirrose e o hepatocarcinoma, né? Então, as fases avançadas da doença no fígado é a cirrose. Na cirrose, aí você pode começar a ter sintomas, eventualmente. A cirrose compensada, eventualmente a pessoa também não sente nada, continua sem sentir nada, tá tudo certo, né? Achando que a vida tá tranquila e de repente se descompensar, a descompensação da cirrose é aparecimento de ascite, aparecimento de olhos amarelados, sangramentos digestivos, confusão mental. Então, a primeira fase da cirrose é a retenção de sal e água. Então, incha as pernas, começa a inchar o abdômen, começa a aumentar o peso, mas perde a massa muscular. Então, quando a pessoa obesa, diabética, começa a emagrecer, já é um sinal de doença hepática avançada. Né? Que aí a pessoa começa a emagrecer, que é uma coisa que ela nunca tinha conseguido antes. Então, por exemplo, hipertenso, a pessoa que era hipertensa crônica, deixa de ser hipertensa. Ela de repente fala, nossa, agora eu não sou hipertensa, mas nem tem que tomar mais remédio para pressão. É porque aí chegou na cirrose descompensada. Chegou na cirrose aquela fase que a pressão cai, começa a reter sal e água, incha, dá ascite. Aí essa fase é a fase mais avançada. Doutor, e todas as pessoas com gordura no fígado, elas precisam ser tratadas? Sim, todas as pessoas com gordura no fígado, elas precisam, não só como a gente acabou de dizer, a maior parte das pessoas com gordura no fígado não vão morrer de cirrose, de câncer de fígado. A maioria delas vai ter algum processo antes disso, né? Antes disso acontecer. A gente fala que a progressão da fibrose até chegar numa cirrose pode demorar décadas. A gente fala que em torno de, principalmente nas fases iniciais, demora 7 a 10 anos uma mudança de um grau de fibrose. Ou seja, para uma pessoa chegar a fibrose grau 4, que é cirrose, pode demorar 30 anos, 40 anos. Então, pode demorar muito. Então, geralmente, os pacientes com doença hepática avançada relacionada à gordura no fígado têm mais de 50 anos. Por isso que é um grupo de risco. Diabetes, mais de 50 anos. E uma vez que a pessoa fez o diagnóstico, doutora, da gordura no fígado, vamos dizer assim, no início, né, numa fase não avançada, é possível reverter essa esteatose? Totalmente, totalmente. Então, a pessoa que descobre que tem gordura no fígado, ela tem que perder peso. Porque a gente fala assim, que a gordura no fígado ela é a manifestação hepática da síndrome metabólica. Da mesma maneira que está acumulando no fígado, pode estar acumulando nas outras vísceras. Então, ela precisa perder peso. E é perdendo peso, e não só perdendo peso é perder peso tomando um remédio. Não é desse jeito. É perder peso mudando o estilo de vida, melhorando a alimentação e fazendo atividade física. Então, a mudança tem que ser dupla. Ela é melhor a resposta, inclusive para você sustentar essa melhora, né? Então, você perde peso com dieta e atividade física e depois você tem que sustentar isso, né? Não adianta perder e depois ganhar de volta. Então, tem vários estudos mostrando que você perder 10% do peso, pelo menos, e manter-se, você reduz até fibrose. Você reduz até a fibrose, que é, digamos assim, é a cicatriz já no fígado, né? Qualquer inflamação, a gente fala que o nosso corpo, ele responde do mesmo jeito para todo insulto. Primeiro você inflama, depois você cicatriza, certo? Qualquer parte do nosso corpo, se você tiver todo dia um negócio que machuca, todo dia o seu corpo tenta cicatrizar. E essa cicatrização é o que endurece o fígado, que leva a cirrose e tal. Então, quando você para a agressão, você para e você pode regredir até a fibrose se você perder 10% do peso. Então, perder 10% do peso, mudança de hábitos alimentares e atividade física aeróbica moderada a intensa é o que resolve, é o tratamento da esteatose hepática. Então, acho que você acabou respondendo aqui a pergunta da Mia Bell. Ela pergunta assim, qual a dieta para esteatose leve? A dieta para esteatose leve, tudo assim, a gente costuma dizer que a dieta, que os erros alimentares, o que leva a pessoa a ganhar peso, não é a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que ganha peso porque come muita gordura, mas tem gente que ganha peso porque come muito carboidrato. A gente costuma
dizer, hoje em dia, que o maior erro alimentar, a maior parte das pessoas estão obesas porque comem muito carboidrato. O que é carboidrato? É pão, tudo que é feito com farinha branca, né? Então é pão, bolacha, macarrão, o arroz, que mais? O pessoal gosta muito de tapioca, né? Tapioca também engorda, é É carboidrato, né? verdade. Que mais? Tudo que é doce, tudo que é açúcar, né? Tudo que tem açúcar, né? Doces, esses sucos de frutas super doces, refrigerantes super com açúcar, né? Quantidade enorme de açúcar. Então, todos esses refrigerantes adoçados com xarope de glicose, né? E frutose em alta quantidade é extremamente nocivo. Né, vicia muito, né? Então são esses suquinhos que a criançada toma até agora, né? Esses suquinhos Toma bem muito, né? coloridos Esses e sucos bem prontos, doces, é né? verdade. Bem colorido e bem Somente no doce. Então, lanchinho da escola, que é uma coisa mais fácil da mãe colocar na imagina, coitada lancheira, das né? mães, né? Coitada, É porque assim, tudo, verdade. tá vendo? É o mais fácil, o mais rápido. Só que É exatamente. a gente tá criando uma sociedade doente, né? Bem difícil. É mais fácil. Podemos colocar uma maçã, mas bem que ele gosta é do suquinho da maçã, né? Podia colocar uma maçã. É. Pelo que a senhora está dizendo aí, pode mudar um pouquinho o metabolismo de uma pessoa para outra, né? De ter assim uma maior tendência de ganhar peso com a quantidade maior de gordura, outra com a quantidade maior de carboidrato, mas basicamente o que deve haver de uma forma geral, é uma diminuição tanto na ingesta de carboidrato quanto de Quanto de gordura, não é isso? gordura. Procurando manter uma É, alimentação mais saudável, à base de frutas, verduras, a gente legumes, fala assim, carnes magras, aí. que a pirâmide alimentar, Andréia, se a gente for ver a pirâmide alimentar clássica, a base da pirâmide era carboidrato, né? Então você pode ver que lá é pão, aquele monte de pão, farinha, né? Aquela coisa bem. Por quê? Porque teoricamente os alimentos que a gente fala que dão a energia, né? Então a base da pirâmide alimentar é o alimento que vai te dar energia para trabalhar, para fazer as coisas e tal. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito físico, por exemplo, se você é um nadador que vai queimar 5.000 calorias hoje, você pode comer carboidrato. Mas se você pode comer até bastante carboidrato, porque ele é uma fonte rápida de energia. Mas se você não vai queimar muito, você vai comer um monte de carboidrato que vai te liberar aquela quantidade enorme de energia e você não vai usar. E que horas você vai comer esse carboidrato? É de manhã, de tarde ou de noite, né? Então, à noite, as pessoas que falam assim, doutor, eu fico o dia inteiro sem comer, mas aí quando chegar à noite, eu como aquele monte, como um montão de carboidrato à noite e vai dormir, né? Então, assim, Aí se exercita. até esse ritmo, né? Se a pessoa come muito mais à noite do que durante o dia, até isso. Então, existem muitos erros alimentares e cada um precisa ter a sua correção. Por isso que o ideal é ter tanto o apoio médico quanto o apoio nutricional. A nutricionista é fundamental no tratamento da esteatose, da esteatohepatite. Então, tudo vem também nessa questão também do equilíbrio, do quanto você ingere de caloria e do quanto que você gasta por dia. Se você é uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro na frente do computador, não faz nenhum tipo de atividade, você tem um consumo menor disso que você ingere, não é isso? Então, tem que haver Exatamente. esse equilíbrio do quanto você usa Isso. A gente dessas fala calorias assim, que você Andréia, ingere. a gente fala assim, existem os carboidratos simples, por exemplo, a farinha branca é um carboidrato que a digestão começa na boca. A gente tem a amilase salivar, você começa a digestão na boca. Um carboidrato complexo, por exemplo, eu vou comer verdura, né? Vou comer cenoura. Cenoura também tem carboidrato, é uma fonte de carboidrato. Cenoura, beterraba. Só que são carboidratos complexos, que eu vou gastar energia para digerir ele antes. Então, ele não vai começar a digestão dentro da minha boca. Ele vai começar a digestão bem depois, ele vai ser quebrado, ele tem muita fibra. Então, a gente fala assim, que ao invés de ter uma pirâmide alimentar cheia de carboidratos simples, a gente pode colocar carboidratos complexos. Né? Então eu posso até comer pão, mas eu vou comer um pão integral e vou cuidar com a quantidade, porque eu tenho que comer uma quantidade de calorias por dia que eu seja capaz de usar, senão ela vai ser armazenada. Tudo que você come, que você não queima, não gasta, vai ser armazenado. E a nossa forma de armazenamento é gordura, tá?
Então, Então, assim, cada alimento, então, ele tem uma forma de ser digerido, de ser armazenado, né? E de gasto para fazer o trabalho de digestão daquilo que a gente ingere, é isso? exatamente, Isso quando é que você faz a come uma diferença na comida. quantidade de gordura que vai acumular. Exatamente. Se você come Interessante. um carboidrato complexo, então verduras, legumes, frutas em natura, né? Então eu vou comer fruta, vou comer a maçã com a casca, vou comer laranja, vou chupar a laranja. Então, é diferente de tomar um copo de suco de laranja. Quando você toma um copo de suco de laranja, você tem ali 3 laranjas, calorias de 3 laranjas, e não tem fibra nenhuma, só tem ali o açúcar da fruta, né? Então até o jeito de você comer as frutas, né, tem que mudar, né? E também essa coisa de você, então assim, eu vou comer carnes, mas então eu posso fazer então a dieta, o pessoal gosta muito da dieta do Can, né? Que é uma dieta rica em gordura e proteína, né? Só que a dieta rica em gordura e proteína, principalmente se for proteína, carne vermelha, né? Ela tem um viés muito grande, assim, né? A princípio é uma gordura saturada, né? E é uma gordura que você vai ter a qualidade dela, ela é muito ruim, né? E você tem um aumento, tem vários estudos mostrando um aumento de câncer também com carne vermelha. Então, assim, olha, então eu vou comer proteína, mas eu vou comer proteína, vou comer peixe, eu vou comer outras proteínas vegetais, por exemplo, eu posso comer, vamos lá, castanhas, eu posso comer também cogumelos, vai ter gordura, mas vai ter uma gordura boa, o abacate, que vai ter uma gordura boa também, né, que tem Sadia, né? pufa, né, que são as monoinsaturados, poliinsaturados, né, então eu vou ter um pouco de gordura que pode me possibilitar ter um pouco mais de ômega 3, né, ômega 3, ômega 6. Então eu vou procurar também ter esses alimentos, tá? Vai ter gordura, mas vai ser uma gordura mais saudável, né? Vai ter proteína, mas não vai ser só Existe, proteína de carne vermelha. e qual que é o exame que é só exame de imagem que vai me mostrar que eu tenho esteatose hepática ou existe algum exame laboratorial que vai mostrar que a pessoa está com gordura no fígado? Uhum. Então, André, quando a gente fala que você passou numa triagem, assim, foi fazer um check-up, ou mesmo não foi fazer um check-up, você sentiu, olha, eu estou aqui acima do peso, eu vou procurar, porque fazer um check-up é assim, eu não estou sentindo nada, não tem nada errado comigo, eu vou lá fazer um check-up. Ah, não, eu já sei que tem alguma coisa alterada comigo, e eu não estou mais fazendo prevenção. Prevenção é quando eu não tenho nada. Certo? Se eu não tenho nada, eu vou lá e faço um check-up de repente vem uma surpresa, né? Mas se eu já estou acima do peso, já minha circunferência abdominal tá alta, minha pressão já mediu algumas vezes, ela estava meio assim e tal. Então eu já não estou prevenindo, eu já estou atrás, já estou atrasado, né? Então aí eu vou e descubro lá que estou com gordura no fígado. Então isso é como se fosse uma triagem. Aí eu tenho que ir atrás se eu estou com pré-diabetes ou diabetes, se o meu triglicérides está alto, se o meu HDL está baixo, ver minha pressão Mas não arterial. existe um exame, por Sim, exemplo, aí a minha se eu dúvida é, algum acho. exame de sangue específico para isso? Não, aí se eu acho essas alterações, sim, aí você faz TGO, TGP, faz até parte toda dessa check-up inicial, né? Normalmente os pacientes já chegam para nós com TGO, TGP, que outros médicos já pediram. Se não pediram, nós pedimos, sempre. Né? A gente sempre descarta hepatites virais, né? Todo mundo que está com esteatose hepática e enzimas hepáticas alteradas, é importante descartar outras causas, né? A gente fala que as causas mais frequentes de enzimas alteradas são gordura no fígado e abuso de medicamentos ou intoxicação por medicamentos, tá? São as causas de longe mais frequentes de alteração de enzimas hepáticas. Gordura no fígado, que 25% da população tem, né? É muito frequente. E E uso de tem alguma medicamentos. medicação específica, além da dieta alimentar, né, da parte da alimentação e da atividade física, existe algum medicamento específico para gordura no fígado? Não. Atualmente, Essa o é uma perguntinha tratamento assim. Atualmente, o tratamento preconizado para esteatose hepática é mudança alimentar, mudança no estilo de vida e atividade física. Então, alimentação e atividade física. Esse é o tratamento da esteatose hepática.
Tem uma Os tratamentos que existem hoje em dia medicamentosos, eles não são específicos para esteatose hepática. Eles são para tratar a síndrome metabólica. Então, por exemplo, usamos vários medicamentos para tratar diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica, né? Tratar a obesidade. Então, a gente usa medicamentos que ajudam a controlar a saciedade, aumentar a saciedade e que vão ajudar a perder peso. Então, a gente trata agonistas do GLP-1, né? Então, tem vários aí, né? Não quero entrar aqui em detalhes com o nome de medicamentos, né? Mas, assim, quando indicado, né, em situações, a maior parte das pessoas quer medicamento, porque o medicamento é uma pílulazinha mais fácil do que mudar hábitos. Só que mudar hábitos é o que realmente é o tratamento. Porque vai ter efeitos adversos, né? Medicamentos podem ter efeitos adversos, né? Claro que, se bem indicado, o medicamento vai ajudar bastante. Então, a gente geralmente, quando chega a pessoa com esteatose hepática, a gente vai fazer toda essa orientação de reeducação alimentar, atividade física, no mínimo 150 minutos por semana, dividido em 3 vezes, 3 a 5 vezes por semana. Vamos acompanhar essa pessoa pelo menos por 6 meses, né? Claro que se essa pessoa já chegar para nós com algum sinal de fibrose avançada, nós não vamos demorar 6 meses para fazer o diagnóstico, eventualmente, de uma doença avançada, né? Então, assim, quais são os exames que a gente detecta de forma não invasiva a fibrose mais avançada? Um deles é a elastografia hepática transitória, que é já bem conhecido Fibroscan, que o pessoal já usa há muito tempo para hepatite C. A elastografia hepática ultrassônica, que a gente usa essa técnica de elastografia, só que com um aparelho de ultrassom. A ressonância, sendo que na ressonância a gente pode tanto quantificar a gordura quanto quantificar a fibrose, né? E de forma invasiva, nós temos a biópsia hepática, né? A biópsia hepática, ela acaba sendo utilizada, geralmente eu, pelo menos, sempre faço esse acompanhamento pelo menos por 6 meses antes de indicar a biópsia, porque muitos pacientes podem regredir totalmente e vão se livrar de uma biópsia. Sem a necessidade de um processo tão invasivo, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante, na verdade não é bem uma pergunta, mas é uma colocação. Os transplantados ganham muito peso pós-cirurgia por causa da medicação que dá muita fome. O jejum intermitente é aliado para perda de peso? Olha, a gente tem várias estratégias, né? Nem toda estratégia vai ser boa para todo mundo, tá? Jejum intermitente tem sido utilizado, sim. Não tem estudo ainda, o que significa? Para eu prescrever uma coisa para alguém, eu tenho que provar, eu tenho que ter. A gente fala que a medicina tem que ser baseada em evidências, né? Eu não posso chegar e falar que, ó, toma cloroquina para Covid, porque eu acho que é bom, tá? Mas eu não, se eu tenho vários estudos que mostram, né? Então, olha, faz jejum intermitente, porque eu tenho um estudo aqui, olha, foi feito com 1.000 pessoas com esteatose, foi placebo controlado, olha, tinha um grupo aqui que não fez jejum intermitente, teve outro que fez jejum intermitente, era a mesma quantidade de calorias, para esse grupo aqui, mostrou que a jejum intermitente é o negócio para tratar esteatose hepática. Não tem isso, tá? Não existe esse estudo. Então, eu não posso. E cada indivíduo também reage de uma forma, né, doutora? Exatamente. Cada um tem um metabolismo diferenciado, né? Não dá para fazer uma coisa padronizada para todo mundo, não é isso? Exatamente. Então, assim, por exemplo, uma dieta mediterrânea, que é uma dieta muito rica em saladas, frutas, legumes, verduras, azeitona. Então, assim, é uma dieta mediterrânea, né? É uma dieta extremamente saudável. Aparentemente, ela tem baixa caloria, baixo carboidrato, né? Vai ter carboidratos complexos, né? Geralmente tem muito peixe na dieta do Mediterrâneo, né? Então, é uma dieta muito saudável. Então, a gente costuma dizer que a dieta do Mediterrâneo, que seria uma dieta com menos farinha branca, menos carboidrato de fácil digestão e com uma gordura, mas é uma gordura saudável, né? Vai ter as amêndoas também, né? Que eles comem bastante amêndoa.
E Tem uma a outra questão. perguntinha aqui, da Carangenzinho. Enxaqueca é um problema de gordura no fígado? Olha, muita gente chega exatamente com essa queixa. Fala, eu tenho enxaqueca, eu tenho dor de cabeça, eu tenho boca amarga, e eu tenho, enfim, milhares de queixas assim, e nenhuma dessas queixas a gente pode relacionar realmente com o fígado, né? Então, assim, enxaqueca pode ser causada por coisas que fazem mal, né? Realmente, né? Eu posso, por exemplo, eu bebi demais e tive enxaqueca. Realmente, o álcool pode ter feito mal para o fígado e também causou enxaqueca, né? Então, várias bebidas, por exemplo, vinho pode causar enxaqueca. Algumas pessoas têm enxaqueca com cerveja também. Mas não quer dizer que ele bebeu muitas vezes um copo de cerveja já é suficiente para a pessoa ter uma enxaqueca. Então, como que um copo de cerveja ou uma tacinha de vinho pequena, né, fez aquela pessoa ali ficar doente do fígado e também ter enxaqueca, né? Então, assim, realmente não tem essa correlação. Apesar de que a gente costuma sempre valorizar. Então, se eu vou ao consultório, se eu recebo alguém no meu consultório com enxaqueca e ela vê, olha, eu quero saber se o meu fígado tá tudo bem com o meu fígado. Eu tenho muita enxaqueca. Então, a gente procura sempre valorizar a queixa, né? Então, a pessoa vai me dizer que tem enxaqueca, eu vou perguntar quanto tempo você tem enxaqueca, vou medir a pressão, ver se a pressão tá boa, se não tá alta. Você tem enxaqueca com o quê? Quais são os seus gatilhos, né? Então, o meu gatilho de enxaqueca é quando eu não durmo bem, não é quando eu tomo vinho. Aí quando eu tomo cerveja, ou é quando eu como chocolate, ou é quando eu como... E aí a gente vai Chegar na causa, né? Tem uma outra ter pergunta a aqui. causa e tentar, e sempre fazemos sempre vamos lá e damos uma avaliada no fígado, sempre. Para ver Tá se está tudo bem. certo. Porque, como eu falei, o fígado não dá muito sintoma, então a gente aproveita muito a oportunidade para avaliar, né? Então, a pessoa chegou ali, vamos avaliar o fígado. Tá certo. A Eneida, doutora, Eneida Henry Schiffer, mandou aqui uma pergunta aqui. Estou com gordura no fígado e ferro também. Fiz uma ressonância magnética, como pouquíssima gordura. Não tenho diabetes, sou magra. Bebo vinho, pode ser a causa? Depende da quantidade. A gente, inclusive, né, no começo da nossa live aqui, nós falamos que a esteatose hepática também é conhecida como esteatose não alcoólica, né? Então a gente sempre usava esse termo. Por quê? Porque o álcool também dá esteatose, né? Então o álcool também dá esteatose. Então o que que a gente usa para diferenciar? Na história clínica, né, a gente faz a história sabendo qual é o consumo de álcool. Então tudo depende da quantidade de álcool. Geralmente a gente usa um limite, a gente fala que 20 gramas de álcool por dia no máximo até 20 gramas de álcool por dia. Além de 20 gramas de álcool por dia, já é um consumo abusivo, já é um consumo que pode causar algum mal, tá? Pode já causar esteatose hepática. Então, se for abaixo de 20 gramas, no máximo até 20 gramas de álcool, como é que eu faço a conta? Depende da bebida, né? Então, se for, por exemplo, vinho tem geralmente, né, 13%, tem vinho que é 12, tem vinho que é 14%. Cada 100 ml tem 13, 14 gramas de álcool. Então, se você bebe mais que isso, sem mais de, por exemplo, 150 ml de vinho, pronto, já deu as 20 gramas de álcool, né? Então, além disso, e se eu já tiver algum problema? Se eu já tiver algum problema, não existe nível seguro de álcool, tá? Então, olha, eu já tenho um problema aqui, eu sou hipertensa, diabética, estou acima do peso, ou seja, eu já tenho um perfil metabólico para acumular gordura visceral. E eu vou lá e tomo 20 gramas de álcool por dia, eu posso contribuir negativamente para o meu Com problema agravamento, né? metabólico. Uma coisa é eu tomar bebida alcoólica e não ser diabetes, não ser hipertensa, não estar obesa, não fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, saudável. Esse vinho em pequena quantidade não vai fazer mal para mim. Mas se eu já não estou saudável, qualquer nível de álcool pode fazer mal para a saúde. Então, a soma de todos os fatores de risco vai aumentando, vamos dizer assim, a gravidade da esteatose, né? Se eu já sou diabético, faço consumo de álcool, estou acima do peso, isso tudo vai aumentando o agravamento da A pessoa doença, que é isso? perguntou disse que não está obesa. Então, ela não Não, ela está está obesa, mas magra, aquela diz que ela está magra,
que ela não faz ingesta de muita gordura, né? Mas ela toma um vinho. Então, ela queria saber Mas se ela era tem causa. esteatose? Mas ela tem esteatose? Ela disse que ela está com gordura, acúmulo de gordura e ferro também no fígado. Isso, então. A gente fala assim que a ferritina, ela é uma proteína, tá? Ela não é o ferro. Então, a ferritina, ela sobe em várias situações. Várias situações inflamatórias do fígado podem aumentar a ferritina sem ser necessariamente um aumento do depósito de ferro. Tá? Então, por exemplo, ela no ultrassom detectou que ela tem esteatose, mas ela fez uma ressonância, ela disse. Ela fez uma ressonância e na ressonância tinha pouca gordura. Então, o que é pouca gordura? Menos, até 5%. Até 5% de gordura é normal no fígado. Acima de 5% tem um aumento do teor de gordura. Tá? Tem uma outra pergunta aqui: excesso de medicação também causa gordura no fígado? Uhum. Sim, vários medicamentos podem causar esteatose hepática. Dos mais comuns que podem causar esteatose hepática é o corticoide, né? Então, pessoas que fazem às vezes, antigamente era mais comum, né? Hoje em dia, quem é asmático usa corticoide inalatório, que tem pouco efeito sistêmico, né? Mas antigamente era super comum as pessoas tomarem altas doses de corticoide para tratar asma, problemas pulmonares, problemas autoimunes, né? Até hoje, né, a gente usa bastante corticoide para tratar doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, né? Essas doenças que você usa cronicamente muito corticoide, aumenta, a gente fala que é obesidade centrípeta, né? O acúmulo de gordura central, visceral. Então, corticoide, uso de metotrexato, que também é uma medicação que a gente usa para doenças autoimunes. A gente também, amiodarona, medicamento para câncer como para câncer de mama, acabei de esquecer agora, né? Uma medicação que a gente usa para câncer de mama. Vários medicamentos, de fato, viu, Andréia? Podem Mas eu causar acho que esse é esteatose. um. Por Mas eu isso que a acho que gente isso deve fala, ter são as causas mais uma. frequentes de alteração, né? A gente tem que fazer essa diagnóstico diferencial na hora da conversa, sabe? Na hora que você vai para o médico com a esteatose, nós vamos conversar e descobrir quais são os seus fatores de risco. Então, sempre tem que investigar os fatores de predisposição que você tem para você conseguir tratar a partir da resolução desses fatores, né? Porque se você não chegar na causa, não descobrir a causa que está gerando esse acúmulo de gordura e não tratar a causa disso, você não consegue melhorar esse nível de gordura, é isso? Exatamente, exatamente. André, eu quero que fique bem assim gravado então para as pessoas que a gordura no fígado ela é um sinal. Então, se você por algum motivo fez um exame e detectou gordura no fígado, ela é um sinal que o seu metabolismo não está legal, tem alguma coisa errada com o seu metabolismo, né? Claro que a gente vai sempre descartar essas outras causas, né? Mas as causas metabólicas são diabetes, pré-diabetes, ou resistência insulínica, obesidade, ou aumento da circunferência abdominal, hipertensão, HDL baixo, triglicérides alto. Então, se a gente tiver desses itens que eu falei, pelo menos 3 desses itens, você já tem o que a gente chama de síndrome metabólica. Quem tem síndrome metabólica pode ter uma doença que vai progredir, ter mais chance de progredir. E aí a gente precisa ser mais agressivo na intervenção. Então, olha, precisa emagrecer, eu quero te ver daqui a um mês, eu quero, sabe? Então, ser bem proativo, por quê? Porque isso é sinal de que, isso vai acontecer agora, eu vou ficar cirrótico daqui a 1 ano, 2 anos? Não. Mas você está construindo esse futuro, né? Então, às vezes a pessoa tem 30 anos, chegou aqui no consultório com esteatose hepática, está com 30 anos. Olha, você está com sobrepeso? Está pré-diabético? Tá, assim, olha, quando você tiver com 50, pode estar cirrótico. Então, nós precisamos trabalhar agora. Então, precisa mudar o estilo de vida, mudar a alimentação. Isso tem que ser para sempre. Isso tem que ser. A pessoa tem que entender, eu acho que assim, que nós temos algumas tendências. E essas tendências, elas precisam ser reconhecidas. E quando você reconhece uma tendência, você pode intervir, certo? Então, olha, se eu tenho uma tendência a ganhar peso, olha, eu já percebi. Eu relaxo um pouco, eu ganho peso. Então, assim, não. Então, é uma coisa que você tem que estar sempre aquilo superficial. Você tem que estar sempre observando, pesando,
né? Então, às vezes a pessoa fala, eu sou inimigo da balança, eu não gosto de me pesar. Eu não... tem pessoas que chegam no consultório e falam, doutor, eu vou fechar o olho. Tem que ter Eu vou, disciplina, né? Que é eu vou uma coisa fechar o de. olho, eu não quero ver o peso, eu não quero ver o peso. Tá certo. Eu acho que diante do cenário que a gente tem hoje, e com os tratamentos das hepatites que estão curando, né, hepatite C, essas novas drogas que estão surgindo, com a ampliação da vacinação da hepatite B, eu acho que a tendência é, das doenças hepáticas para o futuro é a esteatose hepática, né? Porque a gente está vendo que cada vez mais a população está ficando obesa e cada vez mais com hábitos Andréia, de você falou alimentação tudo, ruim. Andréia. 50% da fila de transplante agora nos Estados Unidos é por esteatohepatite em fase cirrótica. Então, 50%, antigamente, 50% dos pacientes da fila de transplantes eram por hepatite C. Claro que nós temos inúmeras causas de cirrose, né? Fora, né, a gente tem hepatite autoimune, colangite biliar primária, doença alcoólica, hepatites virais, e inúmeras outras causas, né, de doenças no fígado que podem levar à cirrose e precisar de transplante. Mas atualmente, 50% dos pacientes da fila são por doença gordurosa não alcoólica, ou seja, doença associada ao metabolismo. Então, é um impacto enorme, é um impacto enorme. Nos Estados Unidos, a gente fala que em torno disso, 25% da população tem esteatose. No Brasil, 30% da nossa população tem esteatose. No Oriente Médio, em torno de 32% da população tem esteatose hepática. Se a gente for olhar na população diabética, na população diabética, no Brasil, 56% dos diabéticos tem esteatose hepática. Né? A gente falou que tem 44% de pessoas que têm esteatose que têm diabetes, né? Mas se a gente for olhar na população diabética, essa população é uma população de alto risco para esteatose, para doença cardiovascular. Se não for monitorado, não for bem tratado, digamos assim, esse diabetes, essa síndrome metabólica, ao longo de alguns anos, talvez algumas décadas, vai evoluir para cirrose, né? E vai ser um possível candidato para transplante de fígado no futuro. Então, assim, Tem uma pergunta aqui bem interessante, a reposição hormonal, né? Ela também pode causar gordura no fígado? Olha, a reposição hormonal, ela pode até ter impacto positivo na realidade. Por quê? Porque todos sabem que a mulher, depois da menopausa, é muito comum o ganho de peso, né? Então, a queda do estrógeno, a diminuição do metabolismo. Então, é muito comum a mulher começar a ganhar peso, ganhar gordura abdominal, gordura visceral, né? Então, assim, dadas as devidas proporções, então assim, precisa avaliar todos os casos, né? Então tem mulheres, por exemplo, que tem um perfil, você vai avaliar a parte óssea, né? Então não é que eu vou repor hormônio para tratar a esteatose, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, a pessoa entrou na menopausa, suponhamos, tem 55 anos, entrou na menopausa, foi avaliar a parte óssea, já está lá começando uma osteopenia, a vitamina D está baixa, já começou a ter muito sintoma de fogachos, calores, pele seca, um monte de coisa, infecções urinárias, repetição, uma série de sintomas. Por que não fazer a reposição hormonal? Então, a reposição hormonal não está contraindicada. Ela só deve ser avaliada, né? Eu não vou indicar isso para tratar esteatose hepática, mas eu posso indicar isso para tratar a mulher que está nesse período, que é um período muito difícil e que pode provocar ao longo do tempo, né, até esse ganho de peso aí, essa obesidade central. E as Mas ela mulheres não está contraindicada, transplantadas você podem precisa fazer? avaliar caso a caso. As mulheres transplantadas podem fazer reposição hormonal? As mulheres transplantadas também, elas têm que ser avaliadas, né? Porque, assim, a reposição, qual que é a intenção da reposição hormonal?
ela é retardar essa queda do estrógeno, que vai levar a uma série de. Do ponto de vista médico, o que a gente se importa muito é com essa questão óssea e metabólica da mulher, né? Então, perda de massa óssea, né? A própria atrofia vaginal, infecções urinárias de repetição, uma série de sintomas aí que podem ser negativos para a mulher. Então, a mulher ela não está com contraindicação absoluta para a reposição. Talvez a via de reposição, talvez como você vai ser um gel, vai ser uma coisa mais tópica, vai ser, né? Então, assim, às vezes a primeira passagem não vai ser pelo fígado, então vai ser um gel ou vaginal, alguma coisa assim. Então, a gente não contraindica, não, sabe? Mas a gente, se o ginecologista indicar, a gente avalia e segue junto, tá? Não é Para ver contraindicação. se isso vai causar algum tipo de alteração nas Exatamente. enzimas hepáticas com o uso da Porque não é uma medicação. Isso. quantidade grande de hormônio. Às vezes você vai usar uma pequena quantidade de hormônio e isso não vai ter impacto nenhum. Principalmente quando não passa pela via oral, vai ter a metabolização periférica e nem vai nem passar pelo fígado. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui: quais são os alimentos mais saudáveis para o fígado? Olha, é assim, não existe. O alimento ele vai ser metabolizado, né, digerido e os nutrientes vão passar pelo fígado, tá? Então, assim, do ponto de vista nutricional, tudo é bom para o fígado, né? Tudo vai ser bom para o fígado, né? Assim, o que é ruim para o fígado são os excessos, né? Então, se você come um excesso de carboidrato, é o fígado que vai pegar todo esse açúcar, essa glicose, e formar glicogênio. Se ultrapassa a capacidade do fígado de armazenar glicogênio, ele começa a fazer a formação de gordura, de ácidos graxos, a partir de carboidrato. Então, o fígado vai pegar esse excesso de carboidrato, vai transformar em gordura, ácidos graxos, triglicéridos, que são 3 moléculas de ácido graxo. Vai formar triglicéridos. Vai mandar esse triglicérido para a periferia, para os adipócitos, para a gordura periférica. Mas em algum momento, não se sabe quando, essa quantidade de gordura na periferia vai chegar no limite. Né? Cada um vai ter seu limite. Tem pessoas que o limite é tal peso, tem pessoas que é outro, né? Então, tem várias pessoas que são obesas e que não têm esteatose hepática, né? A gente fala que se você é um obeso grau 1, e se o seu tipo de obesidade é uma obesidade tipo pera, o que é obesidade tipo pera? É uma obesidade que não é na barriga, é uma obesidade na coxa, no quadril, né? Então, tem mulheres que têm aquele quadril grande, mas a cintura é fininha. E faz ultrassom e às vezes não tem gordura nenhuma no fígado, né? Então, essas pessoas, eventualmente, elas não vão ter problema, pode ter problema ortopédico, pode ter outros problemas relacionados à obesidade. Então, a obesidade sempre tem algum malefício ali, né? Ortopédico, articular, né? Para os pés, né? Tem muita mulher que tem obesidade e tem problema nos pés. Aí começa a ter fasciite plantar, um monte de problemas, e aí, assim, Outras complicações, né? Então, doutora, basicamente a pessoa eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é fazer a prevenção, né? E a prevenção começa a pessoa tendo hábitos alimentares mais saudáveis, tendo a percepção daquilo que vai fazendo com que ela ganhe peso, aquilo que ela acha que quando ela come aquilo não lhe faz bem, tentar sempre exercer algum tipo de atividade física e equilibrar a ingesta de alimento com o tipo de atividade que ela faz, o quanto ela consome, o quanto ela gasta. Basicamente, isso é que faz com que a pessoa se previna para não ter uma esteatose hepática, é isso? Isso é a prevenção, né, Andréia? Quando você Prevenção, já isso. está com esteatose hepática, aí você tem que perder peso, certo? Então, assim, se eu fizer Sim, mas só um eu diria balanço, então, no caso da aí eu tenho que prevenção fazer, mesmo, né? eu tenho que fazer um balanço prevenção. Olha, eu tô bem e não quero ficar com esteatose. Então eu vou fazer atividade física, eu vou fazer, tal. Agora eu já estou com esteatose, então eu tenho que ser um pouco mais
eu tenho que fazer Gorduroso. uma atividade aeróbica cardio, né? A gente fala assim que 150 minutos por semana são 30 minutos 5 vezes por semana, né? 30 minutinhos de esteira ou de bicicleta e tem que ser um aeróbico de moderado a acentuado. Então, a gente sempre faz aqueles cálculos, né? A gente faz você faz tem uma regrinha, né? A gente faz o cálculo 220 menos a idade vezes a intensidade do esforço, né? Eu quero 80% aeróbico. Aí você calcula e vê quanto que tem que ficar a frequência cardíaca. Então, se a sua frequência cardíaca tem que subir durante o exercício. Essa frequência alta é que mostra que você está Você tem queimando. um E fazer benefício uma da dieta, atividade. você tem que fazer um balanço negativo, Andréia. Negativar o balanço. Ou seja, o que entra ser menor que o que sai, em termos de gasto Para energético. você conseguir Fazendo esse balanço, você vai conseguir diminuir. perder peso. E depois que você perder peso, aí você tem que fazer uma estratégia para não voltar a ganhar. Primeira coisa, a Tá gente certo, costuma falar o doutora. seguinte, que tudo está aqui, né? Tá tudo aqui. Exatamente, tudo começa aí, né? Nós estamos encaminhando para o fim. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente, tirar as dúvidas. E eu acho que o mais importante é ficar atento aos sinais, né? Se você tem esses fatores de predisposição, se você tiver, procure um médico, tente fazer um diagnóstico para tratar. E se você não tem, continue com hábitos saudáveis, procure ter uma alimentação balanceada, fazer alguma atividade física para que você tenha um equilíbrio, para que você não venha desenvolver a gordura no fígado, né? E eu agradeço as pessoas que nos acompanharam na live de hoje, que mandaram as suas perguntas. E se porventura alguma pergunta não tenha sido respondida durante a live, pode mandar para a gente, que assim que a gente for dando uma olhadinha, a gente vai respondendo na medida do possível. Eu agradeço a todos pela companhia nessa noite de hoje. Doutora, muito obrigada. A senhora quer dar alguma palavrinha para a gente encerrar? Quero sim. Eu quero dizer a todos que, na dúvida, marca consulta com o hepatologista, né? Se você tem dúvida. Mas assim, geralmente, essa observação. Observe-se, né? Se observar, não, tá tudo bem? Não tá tudo bem comigo, não. Vou conversar com alguém, vou conversar com meu médico, vou passar com uma nutricionista. Então, eu acho que saúde, prevenção é muito melhor do que tratar, né? Então, assim, muito melhor do que já Com estar certeza. lá na frente, Eu né? acho que Mas a melhor coisa é a prevenção para tudo, né? é isso aí, Doutora, Andréia. muito Mas obrigada mais uma parabéns, vez. viu? Parabéns, muito obrigada pelo convite. Obrigada ao doutor Tércio Genzini e ao seu Américo por nosso presidente. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Até a Obrigada. próxima live. Acompanhe nos nossos canais que nós vamos publicar as nossas próprias lives, vão acompanhando, vão ajudando a gente a compartilhar que saúde é muito importante e o nosso objetivo é trazer a informação. Muito obrigada a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.